Como professor de história, uma das minhas grandes preocupações é com a qualidade da educação brasileira. Várias vezes eu já pensei em abandonar a profissão, não por uma questão salarial, porque quando eu escolhi ser professor, eu sabia muito bem quanto um professor ganha, e eu escolhi a profissão de professor porque para mim dar aula é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. Ser professor não é uma profissão comum, é uma profissão diferente, né? Mas eu já pensei em desistir, não por causa da questão salarial, mas por causa das dificuldades do dia a dia, da falta de reconhecimento por parte da sociedade, porque sempre o professor é culpado. Mesmo o bom professor, mesmo o bom professor, ele é tirado no mesmo saco dos professores comunistas que doutrinam os alunos, né? Então, já virou um discurso corrente aqui no Brasil de que todo professor é comunista. Eu não sou, e muitos colegas de profissão meus também não são, e nós falamos sobre isso no dia de trabalho. Caramba, os caras nos chamam de comunistas, mas nós não somos, né? Então, existem muitas dificuldades na vida de professor. Sem falar o desrespeito dos alunos. Mesmo os bons professores são desrespeitados. Eu me julgo um bom professor, modéstia à parte, mas eu sou desrespeitado todos os dias em sala de aula. Eu procuro dar aulas da melhor forma possível e os alunos não gostam mesmo assim. Acham que existem coisas mais interessantes a serem pensadas? Sim, existem coisas mais interessantes. Nós precisamos fazer aquilo que nos torna alguém melhor. E isso muitas vezes não é o mais interessante. Então se confunde aqui no Brasil uma educação de qualidade com uma escola lúdica onde o aluno vá apenas para se divertir, né? Porque o estudo, ele é um esforço, ele é um empenho. Aprender é um negócio suado. Não se aprende de graça, não se aprende de qualquer jeito. O aprendizado, ele exige uma certa disciplina, determinação, empenho, força de vontade, esforço. E boa parte dos estudantes brasileiros realmente não quer se esforçar, né? Então, isso é o que muitas vezes me desestimula. A agressividade dos alunos, né? Eu já quase levei um soco em sala de aula, né? De um aluno que eu estava tentando ajudar, que eu chamava a atenção, que eu estava tentando dar orientações para ele, mas tudo em vão. Num determinado dia ele levantou e quis me dar um soco, veio na minha frente, levantou a mão e a colocou diante do meu rosto, dizendo que me quebraria todo, dentro da escola ou fora da escola, né? Então, esses são os problemas da educação brasileira hoje. São múltiplos, são múltiplos. Não é apenas falta de estrutura física nas escolas, falta de tecnologia, falta de verbas. Em primeiro lugar, o problema da educação brasileira, né? Ou digamos do ensino, porque educação quem faz é a família, né? A família. O núcleo familiar aqui no Brasil é que não faz o seu trabalho. Então, as crianças não são educadas em casa, porque quem educa é pai e mãe, ou deveria educar, né? Mas não educa aqui no Brasil. Então, o que acontece? As crianças chegam completamente despreparadas na escola e assim elas não conseguem se portar como alunos, não conseguem fazer a sua parte. E isso desestimula os bons professores. Os bons professores estão desistindo da docência, estão procurando outros caminhos. Eu, inclusive, eu já recebi várias propostas de trabalho para trabalhar em outras áreas, de pessoas que disseram assim para mim: ah, Mário, vai fazer outra coisa da vida, cara? Porra, você está aí dando aula, se incomodando com os filhos dos outros, mas eu gosto do que eu faço, apesar dos pesares, né? Apesar das incomodações diárias,
da falta de respeito por parte de boa parte dos alunos, eu ainda continuo perseverando nessa profissão porque eu gosto de dar aulas. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu realmente não me vejo fazendo outra coisa. E o problema da educação brasileira é disciplinar. Se as famílias educassem os seus filhos, eles seriam mais respeitosos, mais educados e mais disciplinados. E assim obteriam um rendimento melhor na escola. Obteriam um rendimento melhor na escola. Né? Porque quem não tem educação, quem não tem disciplina, ele não vai ser um bom aluno. Ele não vai ser um bom aluno. E por que eu estou levantando essa questão aqui? Porque eu assisti um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que está na página do Retrógrado, de uma situação que ocorreu na Rússia, pelo que parece. Né? Está lá o professor na sala de aula com os alunos e o docente chama a atenção de um aluno que estava no celular. E ele vai lá e puxa o fio do fone de ouvido, o aluno se irrita, levanta e vai lá e dá um soco no professor. Parte para cima, na porrada. E o que os demais alunos fizeram? Bateram no professor? Não. Pegaram aquele aluno, socaram ele e tocaram ele para fora da sala. Tocaram ele para fora da sala. E aqui no Brasil, será que aconteceria o mesmo? Não. Eu tenho quase certeza que vários alunos agrediriam o professor. O professor seria agredido numa situação dessas, porque a sociedade brasileira perdeu completamente os valores. Perdeu completamente os valores, em sua grande maioria. Existe uma inversão de valores tão grande que as pessoas fazem o contrário do que deveriam fazer. Então, o professor chama a atenção de um aluno que está no celular, em vez dele guardar o celular e prestar atenção na aula, ele vai meter a boca no professor, ou se bobear, bater no professor ainda. Vai agredi-lo. Então, isso se tornou convencional nesse país. Esta é a regra, esta é a lei, este é o conceito do qual as pessoas partem para agir. Né? E nos encontramos realmente no fundo do poço, na questão comportamental, o nosso país está destruído. E esta situação que podemos ver nesse vídeo lá na Rússia, comprova que o povo lá tem valores, ao menos, né? Tudo bem que muitos dizem, a Rússia continua socialista ainda, eles promovem a promiscuidade, a destruição cultural em outros países, mas no seu próprio país é diferente. Mas nós também temos que entender que muitas pessoas lá passaram por experiências amargas com o socialismo e não querem mais isso. Né? Existem os dois lados. Existe, por um lado, uma Rússia que sonha com o socialismo, mas existe, por outro lado, uma grande parcela de pessoas que não quer mais nem saber do socialismo. Né? E naquele comportamento dos alunos na sala de aula, nós podemos observar determinados valores que se perderam aqui no Brasil. Notadamente a imagem do professor, se vocês assistirem o vídeo. O professor estava de terno e gravata, com uma postura de professor. Algo completamente diferente aqui do Brasil, onde o professor é degradado, onde ele é menosprezado, inclusive os bons professores, não apenas os professores comunistas, mas os bons professores também são degradados aqui no Brasil. Então existe todo aquele papo furado, que eu também já estou farto, que é uma justificativa furada, onde as pessoas dizem, mas o professor é comunista, ele tem que levar porrada. Não, existem muitos professores que não são comunistas, bons professores, e que também não são respeitados pelos alunos, porque o nosso país vive um problema cultural, que não advém apenas dessa ideologia esquerdista. Não advém apenas disso, porque o povo brasileiro é indisciplinado. Era indisciplinado já antes dessa doutrinação esquerdista. Ela apenas veio para piorar ainda mais isso.
E eu parto do pressuposto de que, se o povo brasileiro não fosse tão suscetível à malandragem, à corrupção, à indisciplina, à preguiça, toda essa doutrinação esquerdista também não teria colado tanto aqui. Não teria colado tanto, porque todo ser humano ele tem algo chamado consciência para analisar as situações, para julgar. Mas se ele se deixa levar por opiniões públicas, pelo marketing, pela propaganda, pela doutrinação, o problema é dele, o problema é do indivíduo. E ele próprio paga caro por isso, como a sociedade brasileira paga caro hoje por causa da sua preguiça, por causa da sua indisciplina, da sua desatenção. É claro que a doutrinação esquerdista é a grande culpada, é uma grande culpada. Mas, para além dessa doutrinação, existe também a responsabilidade individual dos cidadãos brasileiros, que estão deixando esta situação se arrastar, que não estão reagindo. O Brasil passou por tantas coisas ruins nesses últimos 13 anos e o povo continua dormindo em sua maior parte. Né? Daí é muito fácil colocar a culpa nos professores. Sim, temos péssimos professores nesse país, mas temos também péssimos alunos que não querem estudar, que não estão nem aí. E o problema da educação brasileira não é falta de verba, não é falta de estrutura, não é falta de preparação dos profissionais, de docência apenas, mas a raiz do problema está na família brasileira que não educa os filhos. Filhos que não são educados são péssimos alunos na escola, não se desenvolvem, não têm apreço pela leitura, porque o povo brasileiro não gosta de ler. O povo brasileiro não gosta de ler. Ele gosta de entretenimento e não de cultura, de vida intelectual. Então aí é que está o problema, né? Aí é que está o problema. Mas este vídeo, né, provavelmente que foi gravado na Rússia, chamou a minha atenção por isso, pela postura do professor. Vemos lá um professor digno, de terno e gravata, como deve ser um professor, e alunos dignos também, que expulsaram o aluno vagabundo da sala de aula, a chute e porrada, como deve ser. Como deve ser. Porque os bons alunos, eles precisam começar a se organizar para expulsar os maus alunos da sala de aula. Isso precisa ocorrer em todos os espaços. As pessoas de bem devem se levantar contra os maus cidadãos, para que novamente nós possamos reverter esta inversão de valores que se estabeleceu nesse país. Não adianta apenas nós ficarmos colocando a culpa nos comunistas, na doutrinação esquerdista, se nós não lutamos contra isso diariamente. E esta luta ela não é apenas política. Esta luta ela é cultural, no dia a dia, lutando contra a inversão de valores, lutando contra o jeitinho brasileiro, porque foi o jeitinho brasileiro que abriu espaço para essa doutrina esquerdista. Né? Pegando o jeitinho brasileiro e a doutrinação esquerdista, juntou a fome com a vontade de comer, como se diz. E de lá por diante só deu merda, só deu merda. E por isso que o nosso país hoje está na merda. E os estudantes brasileiros, em sua maior parte, eles não gostam de estudar. Sejamos sinceros, não sejamos hipócritas. As pessoas são hipócritas nesse país. Elas varrem a sujeira para debaixo do tapete. Elas querem tapar o sol com a peneira. Querem tapar o sol com a peneira. O problema do Brasil, ele é familiar, ele é cultural. As pessoas não gostam de cultura, não gostam de ler, não querem se aprofundar, daí dá no que dá, daí dá no que dá. Um povo tão rasteiro realmente não pode dar origem a um grande país. Então eu coloco aqui a seguinte conclusão: ou o povo brasileiro muda, ou esse país não vai mudar. Esse país não vai mudar enquanto que o povo brasileiro não mudar.
né? E a culpa não é apenas dos professores, né? Porque existem muitos professores comunistas, mas existem bons professores também, mas que estão desestimulados porque são atirados dentro do mesmo saco com os professores comunistas, né? E os alunos é que realmente não querem estudar, né? Mesmo o melhor dos professores não consegue dar uma boa aula numa sala onde os alunos não querem nada com nada. Eu o digo por mim mesmo. Eu o digo por mim mesmo. Eu não sou um professor comunista, eu me julgo um bom professor, mas enfrento inúmeras dificuldades no meu dia a dia de trabalho. Inclusive, já quase apanhei dentro de uma sala de aula. Olhem só que absurdo. E eu que sou um cara bem intencionado. Eu que procuro fazer o melhor. E o nosso país vive numa imensa inversão de valores. Numa imensa inversão de valores. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.